todo o músculo do meu corpo começou a paralisar, e eu não conseguia mais engolir nem água. Eu sabia, humanamente falando, que se eu entrasse dentro de um avião, eu ia morrer. E foi o que aconteceu dentro do avião. Eu comecei a ter falta de ar, comecei a ter febre, manifestei a fé, e aparentemente não acontece nada, até que veio o socorro. Mas não tive medo da morte, eu tenho certeza da salvação da minha alma. Eu aprendi mais ainda que a palavra de Deus é verdadeira. Mas em nenhum momento eu indaguei, em nenhum momento eu perguntei, em nenhum momento eu duvidei, em nenhum momento eu me deixei levar pelos porquês, porque vem os porquês, o diabo aproveita a situação, mas eu tive que viver o que eu prego. Eu tive que viver o que eu creio e o que eu prego. Quando nós caímos enfermo, foi justamente no domingo em que eu cumpri o meu voto da fogueira santa. Mas em nenhum momento eu questionei o que eu tinha feito, porque o que conta, o que vale na nossa vida espiritual é o que nós somos. O que nós fazemos é consequência do que nós somos diante de Deus. Uma coisa é a pessoa crer no poder de Deus. Completamente diferente é a pessoa confiar no caráter de Deus. E só confia no caráter quem recebeu o caráter dele e sabe que em nenhum momento ele falhou, em nenhum momento ele falhará. Sabe que o principal da fé e dessa confiança é a salvação eterna. Eu sei que acompanhando esse testemunho tem muita gente enferma, pessoas que têm familiares que estão praticamente entrevados num leito de dor, porque são nesses momentos que o mal se aproveita para atacar, para tentar colocar em dúvida a condição espiritual da pessoa. Sei também que tem muita gente acompanhando esse testemunho que ainda não tem essa fé. Mas não é por casualidade, minha amiga, meu amigo, que você está acompanhando esse testemunho. O próprio Espírito de Deus lhe colocou aí, para que você entenda que esse é o momento em que Ele está te buscando. Muita frieza, o médico falou para mim: na condição que teu pai tá, não é ele que toma a decisão, é você que toma a decisão, é você que escolhe. E para mim foi o pior dia, foi quando ele já não conseguia mais respirar bem. A gente tem que internar ele tem que ir para a área do Covid, provavelmente ele vai ser entubado. E ele virou pra mim e falou: não, João, pra lá eu não vou. Ele chegou ao ponto de falar pra mim: entre morrendo em casa e morrer aqui, eu prefiro morrer em casa. Eu não vou morrer nada não, eu vou embora, eu quero ir embora pra casa. Deus vai me curar, vai acontecer alguma coisa, mas eu
eu não vou morrer. Mesmo ele estando ali doente, mesmo ele estando ali com o corpo muito débil, muito fraco, em momento nenhum eu ouvi o meu pai perguntando a Deus por quê. Aquele homem forte naquele estado. Eu lembro que ele não conseguia concatenar muitas vezes as ideias. Eu cheguei a pensar que ele não ia resistir. Meu Deus, e se ele não voltar? Se ele não voltar? E aí eu imaginava como que seria a minha vida. Eu só precisava confiar em Deus. Ele estava muito debilitado e eu lembro que a televisão da sala estava desligada, apagada, e ele olhou para a televisão e falou: olha, nós temos que desligar a televisão. Então o bispo, ele chegou já assim numa condição que ele tinha uma fraqueza muito intensa, um comprometimento até da musculatura ventilatória, e pensando em doença neurológica, claro, a chance de sequela e até a morte é muito alta. Ele estava com a Bíblia na mão, todo santo dia. A Bíblia estava ali. O que aconteceu no físico não abalou o espiritual. Como eu repito, uma pessoa e é uma pessoa distante, você sente, mas uma pessoa chegada, então é algo diferente. Corremos para o hospital e como o hospital estava muito cheio por conta da pandemia, eles colocaram o Clodomir numa cadeira de roda e deixaram ele no estacionamento. Eu vi Deus cuidando de tudo, eu vi Deus colocando as pessoas certas, os profissionais certos. Eu vi Deus agindo o tempo inteiro e isso me tranquilizou. Eu me lembro que quando ele se mostrou forte, continuou fazendo o que tinha que fazer, claro, seguindo as regras, ele se isolou, mas a princípio estava tudo normal, até que ele foi ficando mais fraco, ao ponto de ele não conseguir se levantar da cama. Ele ficava sentado na sala, eu me lembro que ele ficava sentado na sala, tremia muito, ele era muito frio, aí depois muito quente, ele sentia muito calor, depois muito frio. Então eu, minha mãe, minha irmã, minha esposa, nós estávamos constantemente ali, cercando ele para ajudá-lo naquilo que ele precisava. Clodomir, olha seu estado está piorando. Eu ouvia superficialmente, mas eu não acreditava que ia acontecer com meu pai ou acontecer aqui dentro da igreja. Primeiro parecia uma gripe e depois ele começou a ficar muito fraco e ele já não ficava direito em pé, se equilibrava e tal. Eles me pediam para que eu me internasse. No primeira vez foi rápido, que ele teve 2 vezes. A primeira passou, mas a segunda foi a mais forte, que ele teve que até voltar para o Brasil e tal, para fazer as coisas lá. Quando ele foi para o hospital, quando ele teve o sintoma mais forte, foi num dia muito... Eu me lembro que eu estava na sala com ele e do nada ele deu um grito falando assim: chama sua mãe, chama sua mãe. Nisso ele passou algumas horas,
ele já estava viajando porque ele já não podia mais ficar em pé. E de repente eu escutei Clodomir e minha filha me chamando. A Camila veio atrás de mim, papai está te chamando, papai está te chamando. E é um misto de sentimento, porque o tom dele era de assustado, de buscando minha ajuda, e eu saí correndo para ver. E ele com a mão na cabeça, ele dizia que estava muito confuso, que ele tinha levado como se fosse um golpe na cabeça. E foi daí que começou todo o sofrimento do Clodomir. Trocava lençol de madrugada porque transpirava demais, a pressão dele ficou completamente desregulada, porque no primeiro dia ele se sentiu mal, no segundo ele teve dificuldade de andar, no outro dia ele não conseguia falar, depois no outro dia ele já não conseguia se alimentar, não conseguia comer, não conseguia beber. A musculatura dele perdeu completamente a força. Então, o tanto que ele transpirava não correspondia com o tanto de água que ele bebia. Então ele começou a entrar num quadro de desidratação, só que, lógico, a gente cercado de pastores, muito carinho e tudo, mas nós não éramos médicos, a gente não sabia o que fazer, se ele não conseguia beber água. E o momento bem difícil foi quando a gente viu o Clodomir já com confusão mental, porque eu estava do lado dele, eu me lembro muito disso, eu estava do lado dele e ele me chamando, como que se ele não estivesse me vendo. Então, foi muito assustador ver Clodomir naquela situação. Nesses meses que eu estive defiando, eu não bebia água, não descia de jeito nenhum. Dava ânsia de vômito, eu me sentia sufocado quando bebia água. Agora imagine a comida. Estávamos no momento de uma pandemia, então o bispo ele chegou já assim numa condição que ele tinha uma fraqueza muito intensa, um comprometimento até da musculatura ventilatória, e essa fraqueza estava gerando um desconforto respiratório, uma dificuldade na respiração que era muito grave para a vida dele no momento agudo ali que eu presenciei. Que o corpo dele estava fazendo para tentar defendê-lo contra o vírus. Ele está contagiado com essa doença e a dona Fátima, esposa dele, me ligou e falou comigo: olha, o Clodomir, palavras dela, o Clodomir está muito mal, o senhor pode me ajudar? E eu saí correndo para buscar alguma coisa que eu podia fazer. Foi quando a gente preparou o carro para levá-lo ao hospital. E a gente viu o bispo Clodomir numa situação que até então nunca tinha visto. Ele descendo pelo elevador, já sem forças, trêmulo, com o rosto bem pálido, não parecia mais o bispo Clodomir, parecia outra pessoa. E eu lembro que aquilo ali me impactou muito, porque ele é uma personalidade forte, sempre se mostrou forte para a gente, para o povo, e foi quando a gente viu ali ele num estado de vulnerabilidade. E foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Ele chorou muito naquele dia, porque ele não conseguia conter nem o pescoço. Então eu lembro que eu estava do lado dele, eu fiquei do lado da cadeira de rodas que o hospital colocou para que ele pudesse esperar aguardar do lado de fora. E ele chorando, sem forças para manter o pescoço reto, ele encostou no meu ombro, eu coloquei a mão no ombro dele e eu falei: bispo, vai dar tudo certo.
depois daí, a situação dele começou a se agravar. Eu cheguei a pensar que ele ia morrer. Eu cheguei a pensar que ele não ia resistir. Só que fisicamente falando, não espiritualmente, ele foi se debilitando, até que o levamos à emergência. O mundo presenciou o caos que foi nos hospitais. E eu lembro de um dia específico que nós estávamos em um dos maiores hospitais aqui na cidade de Los Angeles, com o filho dele, com o Bispo Rodrigo, e levamos ele até a emergência. E além de ter o problema da doença, ele estava com a saúde debilitada, né? Sentamos ele até numa cadeira de rodas por causa da fraqueza que ele sentia nas pernas, no corpo. E o filho dele tentou entrar com ele, mas naquele momento as pessoas responsáveis ali pela área de emergência não autorizaram. E aí o bispo não aceitou, resistiu para não ficar internado só, isolado. E aí foi uma situação desesperadora, porque nós voltamos com o bispo para casa, voltamos pela fé, estávamos orando, usando essa fé, mas não sabíamos o que ia acontecer, porque o único lugar, humanamente falando, que poderia ajudá-lo seria o hospital. E nesse hospital não aceitaram que ele fosse acompanhado pelo seu filho. E aí nós voltamos para casa e de ver o bispo definhando, se debilitando, estando cada dia pior, aquela situação de fato foi desesperadora. Nós não sabíamos mais o que fazer além de usar a fé e confiar em Deus. Outros conflitos também que nós vivemos é ver os nossos seres queridos, os nossos entes queridos sofrendo com o nosso sofrimento. Ele foi para o hospital, eu levei ele foi para o hospital algumas vezes, mas a primeira vez a gente levou ele tremia muito. O hospital aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, estavam cheios. E a primeira vez que a gente foi, devido à quantidade de pessoas que estavam, eles nos deixaram do lado de fora. Meu pai sentado tremia muito, muito. Ele não conseguia falar mais. Que para mim foi o pior dia, que foi quando ele já não conseguia mais respirar bem, ele não conseguia mais se levantar, não conseguia mais comer, tudo para ele doía. E a gente foi para o hospital, onde a gente conseguiu que ele fosse atendido ali na área da UTI, na área dos primeiros socorros. E como o hospital estava muito cheio por conta da pandemia, eles colocaram o Clodomir numa cadeira de roda e deixaram ele no estacionamento, no ar livre. E Clodomir não conseguia nem segurar a cabeça direito. E ele com a cabeça baixa, as lágrimas dele correndo nos olhos, ele apoiou o pastor Rodrigo, se eu não me engano foi o pastor Rodrigo, botou o ombro para ele inclinar a cabeça, porque ele já não conseguia mais sustentar o pescoço dele. E nenhum apoio a gente teve do hospital, porque não tinha como, a gente até entende assim, não tinha como entrar e tomar um soro e sair. E isso provocou na gente muita frustração, muita impotência. A gente literalmente não sabia como lidar. Tudo era novo, nunca tinha visto, não era um problema de saúde que o Clodomir sempre teve, uma crise a mais, não era isso, era uma situação completamente nova. E a gente não sabia o que fazer. E o médico chegou para mim e falou, olha, a gente tem que internar ele tem que ir para a área do Covid,
e provavelmente ele vai ser entubado. E meu pai, eu estava falando com o médico em inglês, meu pai não entendia, eu estava traduzindo para o meu pai e falava para o meu pai, o médico está dizendo que o senhor tem que ir para a área do Covid, que é uma área isolada, eu não vou poder ir com o senhor e provavelmente o senhor vai ser entubado. E ele virou para mim e falou, não, João, para lá eu não vou, porque se eu for para lá, eu vou morrer. Para lá eu não vou. E se eu for, você tem que ir comigo. E eu falei pro médico, falei, doutor, meu pai não quer ir, sem mim ele não vai, porque ele não entende inglês, não tem muitas pessoas que falam espanhol aqui, e na situação que ele está, ele não está nem conseguindo falar o espanhol. Então, eu tenho que ir. Falei com o doutor. E o doutor falou, não, você não pode entrar. Apesar de você estar aqui com ele, você não está com Covid, você não testou positivo, então você não vai entrar não. E eu falei para o meu pai, falei, olha pai, o médico está recomendando que o senhor vá para lá, porque o senhor está muito enfermo, o corpo do senhor não está reagindo a nenhum dos remédios que o senhor está tomando, e eles têm que levar para o senhor para essa área. E ele falou, não, eu não vou, do jeito que o senhor está, o senhor não pode continuar assim, o senhor tem que ir. E ele disse para mim, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, não, se eu for eu vou morrer. Foi quando o médico me deu a palavra de morte, ele falou assim, olha, se ele não for, ele vai morrer. Ele falou com muita frieza, ele falou assim, se ele não for, se a gente não entubá-lo, se a gente não colocar ele nessa situação, ele vai morrer. E o meu pai disse, não, eu quero ir embora. Meu pai, sendo o homem da fé que ele sempre foi, ele virou para mim e falou, não, eu quero ir embora, vamos embora. Vocês não podem ir embora, porque a situação do teu pai está muito crítica e se ele for embora, eu te garanto que ele vai morrer. E eu ouvi isso do médico, né? Eu te garanto que ele vai morrer. Eu te garanto que ele vai morrer. O senhor vai morrer. E ele falou, vou morrer coisa nenhuma. Não vou morrer nada não. Eu vou embora, eu quero ir embora para casa. E eu falei pro médico, médico, doutor, ele quer ir embora para casa. Ele chegou ao ponto de falar para mim, entre morrer em casa e morrer aqui, eu prefiro morrer em casa. Eu lembro que eu conversei com o médico que estava acompanhando e ele disse para mim, Bispo Bira, o seu amigo está morrendo. Ou vocês internam ele, ou então ele não passa, não vai durar muitos dias. Foi até então, aí eu decidi ligar para o Bispo Macedo e relatando ao Bispo Macedo a situação que eu encontrei na Califórnia. As palavras do Bispo Macedo para mim foi o seguinte, meu caro, está nas tuas mãos. Faça o que tem que ser feito e ajude o nosso amigo. Foram dias assim muito difíceis, porque, como eu repito, uma pessoa, quando a gente ouve falar de um caso, de uma pessoa que está nessa situação, e é uma pessoa distante, você sente, todos nós sentimos, somos seres humanos, mas uma pessoa
chegada, então é algo diferente. Só que no dia que ele realmente ficou mal, foi uma situação bem forte para mim, porque eu nunca pensei que meu pai ia passar por uma situação dessa. E quando ele começou a ter os sintomas e foi para o hospital, eu meio que bloqueei. Eu confiei em Deus, sim, claro, e não quis pensar no que poderia acontecer para dar errado. Eu só acreditava que ele ia sair de lá, que ele ia voltar sarado, sano, né? Emocionalmente, quando aconteceu, eu fiquei muito mal, porque, como eu falei, eu não pensava que ia acontecer. E quando aconteceu, teve dias que eu falava, meu Deus, e se ele não voltar? Se ele não voltar? E aí eu imaginava como que seria a minha vida, como ia acontecer. Eu fiquei mais de um mês sem ver o meu pai. E eu não tenho costume de conversar por telefone. Então, foi muito tempo para mim sem ver o meu pai, sem ouvir a voz dele direito. E com o que minha mãe falava para mim, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só ficava olhando para minha mãe, eu pensava, ela tem uma fé muito grande. Porque do jeito que estavam as coisas, eu não sei. Eu só precisava confiar em Deus. Eu conversava com Deus, falando, meu Deus, ajuda meu pai. O doutor virou para mim e falou, olha, na condição que teu pai está, não é ele que toma a decisão. É você que toma a decisão, é você que escolhe. Se você falar que ele vai para a área, a gente coloca ele para dormir, a gente dá um remédio para ele dormir e a gente isola ele. Porque eu repito, o médico falou, se ele sair daqui e for para casa, ele vai morrer. Com muita frieza o médico falou para mim, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele falou 4 vezes, eu nunca me esqueço, ele falou 4 vezes, ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu falei, doutor, ele está decidido, aqui ele não vai ficar e eu não vou colocar ele, eu não vou fazer isso com meu pai. Então, o que eu tenho que fazer? Ele falou, então assina aqui esse documento que fala que você é responsável pela morte do teu pai. E isso tudo para nós que somos da fé
para mim, para o meu pai, isso tudo é uma afronta. Eu falei, tá bom, onde que eu tenho que assinar? Vamos lá, eu assino. E ele demorando, esperando que eu mudasse de ideia, ficamos lá quase duas horas, e só tinha eu e ele, e a situação dele só piorando, ele mesmo no hospital, mesmo com remédios, nada fazia melhorar, ele com muita dor, ele vivia gemendo de dor. E nós assinamos os documentos e fomos para casa. Com muita guerra, com muita luta, fomos para casa. Era um conflito muito grande para o bispo, era um conflito muito grande para o Israel, porque, me colocando no lugar dele, o que eu pensaria? O meu pai entra no hospital, eu não vou estar com ele. Se ele morre, né? Que carga de responsabilidade eu vou levar? Tudo bem, mas meu pai não quer ficar no hospital, eu volto com ele para casa. E se ele morre também? De um lado e de outro ele poderia morrer. Então, nesses momentos cruciais, é só a fé e ouvir a voz de Deus e confiar que Ele está no controle de tudo. E foi uma noite muito difícil para mim, porque as palavras do médico ficavam na minha cabeça. Ele vai morrer. Eu me lembro que nessa noite eu não dormi. Eu sentei do lado da cama. Quando a gente chegou em casa, eu sentei do lado da cama no chão e fiquei lá olhando para ele e confesso que até brigando com ele. Falando, pai, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que o senhor tá, a coisa não tá legal. E eu me lembro que ele reclamava, falando, pô, mesmo doente, você vai ficar brigando comigo? E ele sempre mantendo a fé, sempre, não, Deus vai me curar, vai acontecer alguma coisa, mas eu não vou morrer. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Mas que a coragem, mesmo ele estando ali doente, mesmo ele estando ali com o corpo muito débil, muito fraco, em momento nenhum eu ouvi o meu pai perguntando a Deus por quê? Por que dessa situação? Ele não tinha nem forças, nem que ele queria, ele não tinha forças para levantar. De uma forma muito corajosa e muito sem condições, ele foi até o Brasil. Ele teve que viajar, a princípio, quando a gente levou ele no aeroporto, ele teve que viajar com um tanque de oxigênio, porque a respiração dele estava muito fraca. Passou do limite de fraqueza,
de debilidade, de estar completamente debilitado quando a gente foi acompanhando ele no carro, mas quando ele foi colocado no avião para ir caminho do Brasil, humanamente falando, a nossa fé prevalece, mas nós não sabíamos se o bispo sobreviveria. Foi um voo muito dramático, porque um voo com escala, né? 2 escalas a gente fez e muito sofrido. Ele foi por 2 vezes no avião. Eu vi a Clodomir literalmente roxo, sem respiração. Teve um momento que ele pediu o Bispo Bira para orar por ele, porque ele acreditava que ia morrer. E o que a gente conseguia fazer era ficar massageando o corpo dele para ter algum tipo de circulação, para ativar a circulação dele. E eu e o Bispo Bira, a gente ficou praticamente nesse voo inteiro do lado dele, molhando a boca dele, tentando dar soro para ele, molhando a boca dele com soro, né? O Bispo Bira segurando a máscara de oxigênio. Foi uma viagem muito, muito difícil, porque as horas não se passavam e ele se dava conta de que estava demorando, e ele sentindo dor e ele aflito, porque ele se sentindo com falta de ar. A minha reação foi pedir que ele orasse. Disse, olha, estou morrendo, está me faltando o oxigênio, eu não consigo respirar. Ore por mim, porque eu creio que eu vou morrer. Mas aquele voo foi um dos voos mais, eu posso dizer assim, de maior sacrifício das nossas vidas. Tanto para o bispo Clodomir, a senhora Fátima, todos nós. Porque o bispo, para subir no avião, foi um sacrifício muito grande. Porque todas as partes do corpo dele doía. Uma gota d'água que encostasse doía. E nós tivemos que levá-lo até a aeronave, e ele sentindo muitas dores. Então conseguimos colocá-lo na aeronave e decolar então para o Brasil. Ele debilitadíssimo, quando ele chegou lá, para mim foi a pior cena, foi vê-lo os pastores tirando ele de dentro do avião, porque Clodomir já não tinha mais nenhum movimento, nenhum. Ele não segurava mais o pescoço, ele não andava, ele não conseguia falar, ele não conseguia engolir, ele não conseguia raciocinar, e ele, com muita dificuldade, eu me lembro dele falar por várias vezes: minha cabeça tem como que fios desconectados, está muito confuso, eu não estou conseguindo, minha cabeça está confusa. E assim, vê-lo naquele quadro foi muito difícil, porque eu sabia que o conflito dele não era em questão da morte, porque morrer para a gente não é um problema, e eu via isso nele o tempo inteiro, essa tranquilidade em relação a isso. Mas a dificuldade era de pensar nas possibilidades de uma sequela, e eu me lembro dele por várias vezes, com muita dificuldade, orando: Deus, eu só quero te servir, eu só quero saúde para te servir. Eu não quero ter sequelas, eu só quero ter saúde para te servir. Eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a gente tinha que estar ali, pela fé, com fé no Senhor Jesus, em oração. Eu lembro que tinha levado um vidrinho de óleo, do santo óleo ungido, e ungíamos e orava, e ele falava: Bira, ora por mim porque eu não aguento mais. Ora por mim.
E aí minha mãe contou para mim o que ele passou no avião, quando ele estava viajando. E quando minha mãe contou para mim o que ele passou dentro do avião, que ele realmente poderia ter morrido lá dentro dele, eu fiquei sem chão. Então nós seguimos o voo e os lábios dele começou a ficar roxo, as mãos perdendo o pulso. Eu lembro que nós sentávamos, orávamos e segurava ele, revezando eu e a senhora Fátima. Teve uma hora que ele não podia mais respirar, então conversei com o piloto e os comissários de bordo, então eles nos deram um tanque, um cilindro de oxigênio. E ele disse para mim assim: bispo, eu vou dar esse tanque de oxigênio porque ele não tem mais respiração, não tinha pulso. Porque você tocava, não tinha pulso, as mãos já estavam roxas, os lábios, e aí começava a ansiedade, a aflição, porque ele sempre perguntava: falta quanto tempo, falta quanto tempo. Eu lembro que eu até falei para o pessoal para virar o relógio de lado, porque ele sempre olhava, porque a gente falava que estava faltando tantas horas e o voo não passava, e ele dizia: vocês falaram que falta 2, 3 horas e está aumentando, e aquela aflição. Foi um voo assim muito angustiante. Prosseguimos o voo e então acabou o cilindro. Acabou, porque eu estava colocando e ele estava respirando, sugando muito, porque ele não podia de maneira alguma respirar. Então, conversando com eles, com os pilotos, eles decidiram estourar as máscaras do avião. Então, pegava-se uma máscara daquela, iria colocando, e ele não comia, não bebia. A única coisa que conseguia passar era um pouquinho de soro. E então nós fomos até o Brasil com aquela máscara. O fundo do poço naquela viagem foi quando a gente sentia que o bispo estava desfalecendo e ele agonizando e falando: não, eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí então, quando o avião, o piloto falou: olha, segura ele firme, porque nós vamos aterrissar no Brasil. Então foi um sacrifício muito grande para a gente poder virar. Lembre-se que a gente não podia tocar nele, sentia dores no corpo todo. Muito magro, e então decidimos trocar quando eles falaram que ia pousar. E para trocar ele foi uma outra luta, um grande sacrifício por causa da dor que era imensa. Conseguimos mudar a posição do corpo e assim então pousamos no Brasil. Tivemos uma espera muito longa depois do pouso, por causa que tivemos que fazer a imigração. Aí paramos, eu, a senhora Fátima, os comissários, e ele teve que ficar sozinho. Lembre que ele não conseguia nem se levantar, não conseguia andar. E Clodomir muito magrinho, sem conseguir respirar, sem conseguir sustentar o pescoço. A polícia entrou para fazer imigração.
seguramente olhou aquele quadro e deve ter estranhado bastante. Só eu e o Bispo Bira saltamos para fazer a imigração. E eu sei que ali foi mais uma vez a mão de Deus, porque no normal seria eles interditarem imediatamente, pararem a viagem e internar a Clodomir, porque ainda que a gente não falasse nada, a fisionomia dele falava, gritava, porque ele estava magro, roxo, fragilizado, sem força, mas prosseguimos a nossa viagem, sem oxigênio mais no avião. Então nós o deixamos lá, sentado numa cadeira, próximo a uma máscara, fizemos o trabalho de imigração e depois dessa fase decolamos para a São Paulo. Quando a gente está para ir para São Paulo, veio uma outra informação. O aeroporto está para fechar. Então, nós iríamos pousar em Congonhas, eles disseram, está chegando muito tarde e o aeroporto está para fechar. Lembrando que Guarulhos é totalmente o oposto de Congonhas. E no estado que ele estava, ele não ia aguentar mais 1 hora de carro no trânsito de São Paulo, seja a hora que for, à noite, de Guarulhos para Congonhas. Então começamos a orar, a pedir a Deus que eles segurassem lá até o nosso pouso. E Deus ouviu as nossas orações e conseguimos pousar. Ele se sentia, eu não digo que com medo de morrer, mas agoniado, querendo respirar, querendo reagir. Aí veio uma outra guerra muito grande, que foi para tirá-lo do avião. Porque ele não conseguia andar, não conseguia falar, apenas gesticulava aonde estava doendo. Então, quando nós chegamos, outros bispos já estavam lá, o bispo Renato, o bispo Cucato e uma equipe nos esperando no aeroporto. Quando eu entrei no avião, a imagem que eu vi foi muito chocante, mexeu comigo. E quando nós olhamos ali, o bispo estava debilitado, o bispo não conseguia falar. Fui cumprimentar, dar um abraço, ele não conseguia falar, não conseguia levantar, nem levantar da cadeira. Então nós tivemos que levantá-lo, né? Quase que carregá-lo ali. Foi uma imagem muito forte para todo mundo que estava vendo. Então, o bispo colocou as mãos sobre os nossos ombros e foi descendo devagarzinho, degrau por degrau, até a gente chegar à cadeira de roda. E ele sentia calor e frio, calor e frio. Você não sabia se cobria ou se descobria. E então nós descemos até a pista e lá estava a cadeira de roda. E aí então nós conseguimos levá-lo de lá do aeroporto até o hospital. E aí o doutor Teruya colocou a mão na minha cabeça e disse: bispo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fomos recebidos por um grupo de profissionais que trataram com muito carinho, com muita dedicação, muito profissionalismo e fizeram de tudo. E fechamos o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. E daí começou o tratamento dele, que não foi muito rápido, a resposta não foi rápida, foi um processo bem lento. Prontamente, levamos ele para ressonância magnética de crânio para investigar todo o quadro cerebral. Ao exame neurológico era bem visível a fraqueza intensa, os músculos bem diminuídos e um quadro muito grave. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é muito importante. Não houve um dia que a gente ouviu alguma murmuração, alguma palavra de dúvida, alguma palavra de derrota. Isso não existiu. Pelo contrário,
todo dia a gente viu fé. E isso é muito forte, porque quando se passa por um calvário, né, por um deserto, por uma luta, nós vemos pessoas murmurando, pessoas que até desistem. E não foi o que a gente viu, foi o contrário. O bispo estava fortalecendo os outros. Todos os dias havia uma evolução, havia uma melhora. Ele foi se fortalecendo, a gente viu ali que foi divino o que aconteceu. E ali então nós podemos dizer graças a Deus, porque foi um livramento, foi a salvação e nós vimos o cuidado, a mão de Deus para com os seus filhos, os filhos de Abraão. Hoje nós temos aí o bispo Clodomir servindo a Deus juntamente com a sua família, e esse testemunho também é para ganhar almas. Os médicos, enfermeiros me chamaram à parte e falaram assim: bispo, agora o senhor precisa cuidar da sua saúde, porque a senhora Fátima ficou muito exposto com ele, esse vírus e essa contaminação, sem dormir, sem comer, o senhor precisa cuidar. Mas naquele momento a gente não via a nossa saúde, ou o vírus, ou a contaminação, ou o perigo. Só queríamos ajudar o nosso companheiro. E difícil para a gente é lidar com esse processo, né? Porque a gravidade, eu falo a minha experiência como esposa, eu sei que eu posso dizer que a fé foi uma fonte de força para mim, porque eu, menor do que ele, né? Mignon, menor do que ele, mais baixa, mas com estrutura menor, eu conseguia levar ele para dar banho, eu conseguia levá-lo ao banheiro, e eu sei que essa força não veio de mim, né? E para administrar tudo isso, esse processo de recuperação dele muito lento, mas ao mesmo tempo que eu via a gravidade, eu via os médicos, os profissionais tentando mostrar para mim o quão grave era a situação, graças a Deus, eu digo que graças a Deus eu tive muita tranquilidade para lidar com isso. Eu sei que foi Deus que me acalmou, eu tinha certeza que aquilo acabaria bem. O Senhor disse: haja luz, então o vi, na luz que brilha em mim, o vi na luz que abriu o meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo, em tudo vejo, nessa luz o vejo, em tudo vejo, nessa luz o vejo. Foi, a princípio, sem nenhuma resposta, o tratamento, a princípio, né? Eu vi ele passando por alguns procedimentos, tratamentos bem dramáticos mesmo, mas a partir do 7º, 8º dia, a gente começou a ver um sinal, uma resposta na saúde dele. A minha maior alegria é vê-lo ali no passo a passo, no dia a dia, vencendo alguma coisa, porque eu sabia que ele estava chegando perto do objetivo dele, que era voltar a fazer aquilo que ele queria fazer. E eu vejo um milagre, porque, como a doutora Keila, que acompanhou ele desde o início, disse, geralmente ficam sequelas. E graças a Deus, Clodomir hoje é um homem que tem uma vida normal, não teve nenhum tipo de sequela. Porque Guillain-Barré é muito comum as pessoas precisarem ficar da cadeira de rodas, de ajuda
para coisas básicas do dia, como tomar banho, como alimentação. E o que é impressionante foi a independência hoje que eu vejo o bispo. Então, o que eu vivenciei é que realmente ele teve uma resposta extraordinária e muito além do que a medicina poderia dizer. Até hoje ele conta para mim isso e eu fico admirada como Deus realmente curou ele, que queria mesmo que ele estivesse vivo para fazer a obra. Quando eu recebi a chamada que meu irmão falou, ele vai voltar para casa, foi uma alegria imensa. Se ele fosse, eu ia voltar para o Brasil e ia começar a minha vida lá. E eu não sabia das coisas. E quando eu soube que ele foi curado, foi uma alegria tão imensa, tão imensa. E uma resposta de Deus, das orações, que muita gente da igreja falava comigo, perguntava se meu pai estava bem, falava que orava por ele, foi das orações do povo, dos pastores, de todos, do meu irmão, de mim. E quando eu soube, foi uma alegria, até que no dia mesmo eu preparei um monte de coisa em casa para receber eles. Eu recebi eles no aeroporto com flor, com um monte de coisa. É que a fé nunca vai nos deixar na mão. A fé nunca nos vai falhar. Que quando nós agimos pela fé, independente das emoções, porque foram muitas as emoções, foram muitos os sentimentos que eu tive, porque é uma responsabilidade muito grande e foi muito difícil a decisão, porque você ouvir de um médico, de um profissional que o teu pai vai morrer e que a vida dele está nas suas mãos, só fé. É só a fé. É só vivendo o que está escrito, que o justo viverá pela fé. É só se baseando nessa palavra que a gente consegue, que nós conseguimos tirar forças e fazer calar a voz do sentimento para obedecer a voz da fé. E a força que veio do meu pai, de uma certa forma, de mesmo ali num leito de dor, mesmo ali ele sofrendo, mesmo ali ele mal conseguindo respirar e ele dizendo não vou me entregar, não vou me entregar a essa doença, não vou me entregar ao que o médico está falando. E se eu tiver que ir, eu vou conforme a minha fé. Isso é uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida, porque diariamente nós enfrentamos problemas e que o nosso normal é a gente se entregar, nós nos entregamos àqueles problemas, aquelas dificuldades, as emoções, os sentimentos, e que ele mesmo ali, com dor física, não conseguindo respirar, mesmo ele estando no leito de dor, ouvindo que o médico dizendo que se não entubasse, se ele não fosse para essa área especializada, ele iria morrer. Mesmo ele recebendo todas essas informações, ele decidiu viver pela fé.
é o maior legado que meu pai tem me deixado. É o legado da fé. É o legado de que, aconteça o que acontecer, primeiro Deus não vai deixar nenhum de nós na mão e de que a promessa dele vai se cumprir. Que a promessa que quando nós vivemos pela fé, é impossível que Deus não venha agir na nossa vida. Vai dar certo. E isso marca, né? Porque a gente está fragilizado. Por mais forte que a gente seja, por mais fé que a gente tenha, a doença fragiliza a pessoa. Foi uma situação desesperadora desde o começo lá nos Estados Unidos até a conclusão do tratamento. Mas a lição fica, e essa lição é muito importante, de ver a fé transbordando, mesmo diante de uma situação tão crítica. Fica essa lição, fica esse exemplo, tanto do bispo Clodomir como da dona Fátima. Eu vivi esses dias lá ao lado dele e realmente o exemplo, ver a fé, ver que mesmo na luta, na guerra, na batalha, não tem espaço para nenhum tipo de sentimento, fraqueza, mesmo que o corpo esteja abalado, né? A fé sempre fala mais alto. A palavra de Deus sempre prevalece. Com certeza seria uma perda muito grande, porque embora eu teria a alegria da salvação dele, certo? Mas é um companheiro, é o pai dos meus filhos e o meu pastor há 34 anos. Eu admiro o Clodomir não só pelo pai que é, pelo marido, né? Mas pelo meu pastor que ele é. 34 anos eu assisto só a reunião dele. Assisto reunião de pastores e tudo, mas de pastor do dia a dia, ele tem sido meu pastor. E eu sentiria muita falta dessas 3 pessoas na minha vida. E damos graças a Deus, ao nosso Deus, à Igreja Universal do Reino de Deus, ao Senhor Bispo Macedo, à Dona Esther, pelo apoio. E assim nós seguimos de fé em fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é de fé em fé. Eu sou uma testemunha da fé da senhora Fátima naquele momento, porque qualquer esposa, e as mulheres em geral, nada contra, mas são mais assim emotivas e entram no desespero, ainda mais uma esposa casada há mais de 30 anos e vendo seu marido naquela situação, porque ela acompanhou desde o início do vírus até aquela viagem no avião. E dentro do avião, embora ela estava ali assistindo, ajudando o tempo inteiro, mas você não a via abatida, desesperada, ou às vezes que eu ficava sozinho com ele para ver se ela descansava, ela também não descansava, estava ali sempre conosco. E é nessa hora, neste exato momento, que é medido o grau da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. Então, a senhora Fátima, em momento algum, se abateu, desesperou ou desistiu da fé ou do seu marido. Mas ficou o tempo inteiro ali firme e depois que eu viajei, voltei aos Estados Unidos, ela ficou lá e sempre a gente conversava pelo telefone e ela me dava as informações e ele foi recuperando dia após dia. Mas é neste exato momento é que nós passamos pelo fogo, pela água, pelo deserto e que é provada a prova de fé.
E ali, como diz a Bíblia, provai e vede se está na fé. E ela provou que estava e está na fé. Quando meu pai voltou, ele voltou sem nenhuma sequela, sem nada, como se nunca tivesse acontecido. Para a recuperação foi rápido, foi rápido. A saúde está perfeita, como um jovem. Que linda! Graças a Deus, siga linda. Pedro já me deu muito dolor de cabeça. A saúde do meu pai está perfeita agora. Ele não tem nenhuma sequela do que aconteceu. E o que ficou mesmo foi só a lembrança. Porque ele não tem nada. E a gente está feliz. Foram dias que nós tivemos que viver aquilo que pregamos. A gente fala sobre confiar em Deus. Nesses dias nós tivemos que confiar em Deus. A gente fala sobre crer nas promessas de Deus. Nesses dias que ele estava nessa situação de dor, de enfermidade, nós tivemos que crer nas promessas de Deus. E crer que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E crer que o mesmo ia acontecer com meu pai. Ele é um exemplo de fé para mim. Eu sou o maior fã dele, sou o maior admirador dele e luto todos os dias para ter a fé que ele tem, para ser um homem de Deus que ele é. Se algum dia eu chegar a ser 1% do homem de Deus que ele vai ser a minha maior alegria. O meu objetivo é ser usado como ele é usado, ter a fé que ele tem, ter a revelação de fé que ele tem e lutar para ter a intimidade que ele tem com Deus. Essa é a mensagem que eu teria para dar. E continue nessa fé, Pai. E eu estou junto, até o fim, até o céu. Uno sabe il padre che tiene. Ele sabe, né? Sì. Diga o padre que você tem. Muito bueno. Dinho, é como eu chamo ele, posso falar assim? Dinho, eu fico muito feliz por Deus ter me dado o privilégio de poder te auxiliar. E para mim sempre foi um privilégio, para mim foi um prazer poder te ajudar nessas horas que você precisou. Sei que você faria o mesmo por mim, né? E venha o que vier, sempre estaremos juntos, vamos lutar juntos e vamos vencer o que tiver que vir. Creia, minha amiga, meu amigo, que seja qual for a sua enfermidade ou o seu problema, a sua aflição, Deus está lhe buscando. Ao contrário do que muita gente pensa, que foi abandonada, que foi rejeitada, que Deus não está dando a mínima. Ou, em outro extremo, a pessoa ela se entrega àquela pergunta: onde eu errei? Aonde eu falhei?
aonde eu pequei. E ainda tem aqueles religiosos de plantão que vêm com esses argumentos. Isso aí deve ser motivo de um pecado. É algum pecado escondido. É algum pecado não confessado. Mas não se entregue a essas ideias, a esses argumentos, a essas falácias. Se você confessar esse pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e te purificar desse pecado e curar essa enfermidade. Você pode fazer isso aí agora mesmo. Confessar. Confessa e creia no perdão e Ele te restaurará, seja agora ou seja depois. Mas a palavra dele, ela prevalece sobre toda e qualquer situação. Chegamos ao final desse testemunho e eu tenho certeza que o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, está despertando a sua fé. E principalmente você que se encontra num leito de dor, ou seja, qual for o seu problema, coloca isso na sua mente, no seu coração. Esse problema resultará em testemunho. O Espírito Santo lhe dará condição para que você vença, para que você tenha esse testemunho e, a exemplo do nosso, você possa ajudar também aqueles que necessitam de auxílio, necessitam de ajuda, ok? E mais uma vez eu quero agradecer publicamente ao Bispo Macedo, à Dona Esther, ao Bispo Renato Cardoso, a Cris, ao Bispo Cucato, que esteve todos os dias ali nos acompanhando. Agradecer aos bispos e pastores que estiveram em oração por nós, aos levitas do Templo de Salomão, aos obreiros, a todo o povo da Igreja Universal e também de outras igrejas que têm carinho por nós. E agradecer principalmente a Deus e a minha esposa, a minha amada esposa, que durante várias madrugadas ficou acordada, nos ajudando, nos auxiliando, como também Israel, todos os bispos e pastores. Que Deus abençoe a todos, ao doutor Teruia também, não esquecer do doutor Teruia, doutora Keila, doutora Eunice, o pastor Guilherme, ao bispo Bira, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Sobrevivi.